Esta apresentação sintetiza a pesquisa de mestrado titulada História da Implementação do SEDUP Timbó, Diálogo entre a História e a Cultura Escolar, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica do IFC Campus Blumenau. O estudo investiga as origens e a consolidação dessa instituição sob a ótica da cultura escolar em um período de intensas transformações políticas e educacionais. A pesquisa buscou responder qual história é possível construir da implantação do SEDUP Timbó e qual a cultura escolar presente entre 2000 e 2004. O objetivo central foi compreender esse processo de implantação, investigando como a escola se inseriu na história da educação profissional do município e identificando os agentes que protagonizaram esse movimento. O SEDUP Timbó não surgiu no vácuo. Ele nasceu da necessidade de continuidade do ensino profissionalizante na cidade, substituindo uma oferta anterior que datava da década de 50. Inicialmente, em 2000, funcionou como uma unidade de extensão do SEDUP Hermann Hering de Blumenau. Foi um período marcado por influências políticas e forte pressão do setor empresarial local, que demandava mão de obra qualificada para as indústrias da região. Um dos maiores desafios identificados foi a questão predial. O SEDUP iniciou em espaços cedidos e enfrentou resistências e mudanças inesperadas de endereço. No entanto, a pesquisa demonstra que a cultura escolar, composta por práticas pedagógicas, ritos de formatura e trabalhos de conclusão de curso, desenvolveu-se independentemente da estrutura física. A identidade da escola foi moldada pela resiliência de seus professores e estudantes. Como resultado prático, foi desenvolvido o produto educacional Retratos e Relatos. Trata-se de um memorial virtual que preserva a memória da instituição através de fotografias, documentos e relatos orais. O memorial serve tanto como fonte de pesquisa histórica quanto como fonte de acolhimento para novos alunos, conectando o presente às raízes da instituição. Em suma, a história do SEDUP Timbó entre 2000 e 2004 revela uma trajetória de resistência e afirmação social. O estudo conclui que a instituição se consolidou como uma peça fundamental no desenvolvimento humano e profissional da comunidade timboense, provando que uma escola é feita sobretudo pelas pessoas e pelas relações que nela habitam. Se você quiser conferir mais matérias como essa, pode acessar o site do Leme Pro FPT que segue na descrição. Obrigado. O que motivou você a escolher esse tema para sua dissertação? Bom, eu sou servidora do SEDUP há 18 anos e na época não tínhamos nenhum registro da história da escola, era uma escola com bastante tempo de funcionamento na cidade e tinha algumas peculiaridades onde nós passamos mudanças de prédios, dificuldades sempre da parte estrutural, salas de aulas precárias, até que conseguimos conquistar o prédio próprio. Foi tudo muito dificultoso para a instituição, né? Então, como eu não comecei desde o início da escola, surgiu esse questionamento, né? Como tudo começou. Então, basicamente, essa foi uma das motivações. Tanto que o SEDUP de Timbó, pelo que eu olhei aqui, ele começou com uma extensão. Sim, exatamente, Lucas. Nós começamos com uma unidade de extensão do SEDUP Hermann Hering. Por quê? Porque na época havia uma escola de ensino médio profissionalizante na cidade e em 1997 começou um movimento de fechamento daquela escola, o Leoberto Leal. Em decorrência de mudanças na legislação da LDB, onde o ensino médio ficaria a cargo do Estado, e esse Leoberto Leal, ele era municipal. Então, na ocasião, com esse fechamento do Leoberto Leal, os alunos foram para a praça, foram para a Câmara de Vereadores, não aceitaram esse fechamento do Leoberto Leal e cobraram da administração pública uma solução. E, conforme a pesquisa nos evidenciou, o prefeito da época, então, juntamente com o SEDUP de Blumenau, juntamente com os empresários, com a comunidade timboense, pensou nessa solução. Então, conversaram com o SEDUP de Blumenau e como a estrutura do Leoberto Leal, ela já comportava uma escola técnica, o SEDUP de Blumenau iniciou nos anos 2000 como uma extensão. Em 2004, a partir de um decreto governamental, o SEDUP de Timbó se tornou independente. Qual foi a principal pergunta que guiou a sua pesquisa, mas acredito que essa busca por saber a origem. Exatamente. Quando eu iniciei em 2008 no SEDUP, 8 anos depois. Mas
antes disso, não se tinha registros, né? Tanto que quando eu me efetivei no SEDUP, eu era a única servidora efetiva. Por quê? Porque todos os servidores que passaram no concurso em 2005, quando eles escolheram as vagas em 2006 para se efetivar, eles ficaram apenas 6 meses, 8 meses, eu não sei responder certo esse tempo, mas eles pediram remoção para o SEDUP de Blumenau, porque ninguém acreditava que o SEDUP de Timbó permaneceria tantos anos lá, né? Então, a principal pergunta é como tudo isso começou. Quando exatamente, né? Que história do SEDUP? Não tínhamos documentos da época da unidade de extensão, durante a pesquisa, não se localizou nenhum documento de 2000 a 2004, quando nós éramos unidade de extensão, nem os certificados, nem os diplomas dos estudantes que se formaram como unidade de extensão, nenhum vestígio dessa documentação, enquanto SEDUP, Hermann Hering e Timbó, não existe no... Caramba, mas que bizarro, né? Que ninguém fez questão de guardar, tipo, nenhum documento disso. O que eu soube como a primeira secretária da unidade de extensão, que toda a parte documental, quando nós nos tornamos independentes, foi obrigatório a devolver para o SEDUP Hermann Hering de Blumenau. Mas eu não cheguei a visitar o SEDUP Hermann Hering para buscar essa documentação. O que se sabe, por exemplo, de estudantes que se formaram naquele período, buscam o SEDUP de Blumenau, não há arquivos. Não se encontra arquivos desse período. Como você explica seu trabalho para alguém que nunca teve contato com pesquisa acadêmica? Foram 2 etapas. A primeira etapa é a etapa documental e, curiosamente, a metodologia ela foi definida, claro, para o projeto de pesquisa, obviamente, mas durante a pesquisa, novos elementos foram surgindo. Então, a partir de uma fotografia da primeira turma do curso técnico de eletrônica que eu encontrei, por acaso, num arquivo físico da secretaria da escola, era uma foto revelada, 10x15, e no verso dela estava escrita: primeira turma do curso técnico em eletrônica SEDUP Hermann Hering, Timbó, 2004. Então, era dentro do meu recorte temporal. Eu pensei, uau! Que interessante, uma fotografia daquela época. E aí eu comecei a pensar um pouquinho a respeito de como levantar as fontes, né? Então, a parte documental, que seriam esses arquivos dentro da escola, porque o SEDUP ele não tem um acervo escolar, são arquivos físicos e um ambiente, é uma salinha pequena, fora da secretaria, onde guardam-se todos esses documentos da escola, TCCs, a documentação de estágio, entre outros documentos pedagógicos e institucionais de anos anteriores. Então, o primeiro momento ele foi documental. Só que, junto com essa fotografia, Luca, eu encontrei um recorte de jornal que mencionava de uma amostra de eletrônica. E aí, a partir disso, como não se encontrava nenhum documento de 2000 a 2004, mas o início de tudo foi esse tal Leoberto Leal, por curiosidade, eu resolvi visitar o arquivo público municipal da cidade de Timbó. Entendi. Isso. Chegando lá, na ocasião, o arquivo estava fechado porque não tinha servidor contratado. Aí voltei desanimada para a escola, enfim, na verdade não voltei para a escola, eu fui até a prefeitura para falar com os órgãos competentes que cuidam do arquivo público e perguntar, e aí, quando é que tem previsão de chegar a algum servidor? Eu estou precisando fazer umas buscas e é muito importante e tal. Então, olha, daqui a um mês. Então, em agosto de 2023 foi que eu comecei a garimpar alguns recortes de jornais. Inicialmente, eu busquei lá em 1996, 99, até 2000, os recortes do jornal do Médio Vale, que é o da nossa cidade, né? Para tentar garimpar primeiro essa história do fechamento do Leoberto Leal. Porque com o fechamento do Leoberto Leal, eu chegaria até a abertura do SEDUP, extensão de Blumenau. Bom,
Então, vamos resumir sobre a metodologia. A parte documental, né? E, através dos recortes de jornais, eu comecei a perceber pessoas, o ex-prefeito da época, professores, ex-professores, nomes de pessoas. Eu pensei, puxa, como seria conversar com essas pessoas? E aí, o meu orientador, o professor Reginaldo, né, sugeriu as entrevistas. E as entrevistas, elas seguiram um roteiro. Nós gravamos as entrevistas e depois transcrevemos as entrevistas e analisamos as entrevistas. Como requisito obrigatório do programa do ProfEPT, era necessário desenvolver um produto educacional. Sim. E com esses recortes de jornais, com as fotografias, porque durante as entrevistas, Luca, muito material surgiu. Sim, sim. Muitas fotos, muitas histórias, né? E, curiosamente, a pesquisa também falou na cidade de Timbó, no meio do trânsito. Já tinha bastante material selecionado. Entrou em contato comigo um jornalista da cidade, na verdade comigo não, perdão, com as redes sociais do SEDUP, via Instagram, dizendo o seguinte: olha, eu encontrei uma pilha de documentos espalhados em frente ao Hospital Oásis, estava no meio dos veículos já, eu fiquei preocupado porque tem o nome do SEDUP em cima, 2024, ele falou. E aí, respondendo às redes sociais, perfeito, deixe na guarita do SEDUP que vamos localizar os donos dos documentos para entregar para essa pessoa. Sim. Olhando os documentos, Luca, na verdade não era 2024, era 2004. Nossa. E eram exercícios de matemática financeira de uma egressa. E eu consegui localizar essa egressa e ela ficou chocada. Mas como que esses documentos chegaram na tua mão? Eu tinha descartado no reciclado e tudo mais. Enfim, pedi autorização para ela. E ela autorizou utilizar, inclusive está no meu produto educacional, uma das fotos, né? Sim. Consegui analisar também como eram as atividades naquela época, que nomenclatura que tinha disciplina, se continua a mesma nomenclatura agora. Então, houve uma mudança no nome das nomenclaturas das disciplinas, a grade curricular também já não é mais a mesma. Quais foram os principais achados da pesquisa? Bom, Luca, a pesquisa, ela trouxe um tapa na cara. Em que aspecto? Ela respondeu a grande maioria dos nossos objetivos propostos na pesquisa, né? Mas ela evidenciou coisas positivas, de forma analítica agora falando, né? Coisas positivas, coisas não tão positivas, respostas esclarecedoras, mas respostas também com um pouco nebulosas. Mas, principalmente, ela nos mostrou que o maior engajamento do SEDUP existir há tanto tempo na cidade foi o engajamento das pessoas. Quando eu iniciei a pesquisa, o meu foco estava um pouco nebuloso, muito focado no prédio. Por quê? Porque o SEDUP, durante 17 anos, ele funcionou em prédios cedidos e gestão compartilhada. Ele já começou num prédio de 1957, caindo aos pedaços, chovia por dentro, bolas de futebol caindo no telhado, porque Só a capa da gaita o negócio. Só a capa da gaita é bom. Era vizinho de um campo de futebol famoso na cidade, o Campo União, né? E com muitas dificuldades estruturais de prédio. Sim. E quando foi conquistado o prédio novo, imaginou-se que a solução de todos os problemas estaria sendo resolvido com a entrada do prédio novo. E na verdade não. A pesquisa respondeu e mostrou que uma escola se faz para além de um edifício, se faz com pessoas, se faz com engajamento, mostrou uma cultura escolar de pertencimento, engajamento, de lutas, de resistências, onde a comunidade escolar, professores, estudantes, apoio externo, apoio do município de Timbó, fortaleceu a existência da escola e fez com que ela pudesse permanecer e se desenvolver ao longo desses
20 e poucos anos. Essa foi a parte da cultura escolar, uma cultura escolar de resistência, de união de esforços. Tanto que, num dos livros ATA que nós encontramos, a criação da primeira associação na verdade era a cooperativa, né? Era a cooperativa dos estudantes. Então, a cooperativa levantava recursos financeiros para manutenção dos laboratórios, para manutenção pedagógica da escola, né? Também buscava recursos fora da escola, junto da prefeitura, junto dos empresários, doação de equipamentos, né? E quanto às dificuldades, a pesquisa mostrou que a parte dos investimentos de recursos financeiros por parte do governo do estado sempre foi distante e às vezes até de omissão mesmo, né? Por ser uma fonte de recursos diferente da educação básica, porque o SEDUP sempre teve só cursos técnicos subsequentes, é uma outra fonte de recurso. Por isso que a cooperativa dos estudantes funcionava para ajudar a manter a instituição. E a partir do momento da entrada do prédio, um prédio gigante de 5.435 metros quadrados de construção, com uma fonte de recursos mínima, não teria condições de se manter sozinho. Tanto que não faz parte da minha pesquisa, mas a vinda do ensino médio profissionalizante em 2002, sabe-se, extraoficial, que foi uma necessidade institucional para que o SEDUP se mantesse ativo. Sim. Mas isso é uma história para uma pesquisa futura. O que mais você diria que a comunidade acadêmica pode aprender com essa história toda que a sua pesquisa traz? Luca, que um ambiente estrutural, a estrutura predial, laboratórios, um espaço de convivência, um refeitório com uma boa alimentação, um ambiente limpo, organizado, ele é fundamental para encantar as pessoas visualmente. Sim. Né? Mas as pessoas, o relacionamento interpessoal entre gestão, professores, estudantes, acolhimento dos estudantes, a parte pedagógica, uma boa aula dada, ela pode ser dada lá debaixo de uma árvore, que o SEDUP tem muitas árvores, ela é um conjunto de união de esforços. Não é só uma estrutura que vai fazer com que uma escola se destaque, sim, mas ela ajuda, mas não é somente isso, né? A parte pedagógica, humana, operacional, atendimento às pessoas, um bom atendimento às pessoas, relacionamento extra-unidade. Eu digo, a relação fora da escola, como ela é? Com a comunidade, o atendimento aos pais, o atendimento às empresas. Não faz sentido formar bons profissionais dentro do SEDUP, o Centro de Educação Profissional, cursos técnicos profissionalizantes, formar bons profissionais se eu não tenho um bom lugar no mundo do trabalho para colocar esse estudante formado. Entende? Então, essa relação dentro da escola, unidade do prédio escolar, mas através dos muros, como é essa relação fora da escola? Como o SEDUP é visto fora da unidade escolar, fora de quatro paredes, digamos assim, né? Então, é um conjunto complexo de estrutura predial, estrutura pedagógica, estrutura de laboratórios e entregar tudo isso para o estudante, né? Junto com o pedagógico, um bom atendimento, uma boa formação, para daí sim dizer, uau, o SEDUP realmente é um diferencial na comunidade escolar. E tem um outro detalhe, o SEDUP ele não atende só Timbó, Luca. Ele atende 7 municípios vizinhos à unidade Timbó. Então, hoje nós temos alunos dos cursos técnicos noturnos, nós temos alunos de Pomerode, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Indaial, Rio dos Cedros e Rodeio, além de Timbó. Que lições essa trajetória pode oferecer para outras instituições de ensino? Primeiro, a resistência, né, do não fechamento da escola. Tantas vezes o SEDUP esteve prestes a ser fechado por
competição política. Né? Em 2008, quando a gestão municipal de Timbó procurou a diretora na época e disse, olha, nós vamos precisar do prédio. Como você vai fazer para se mudar, não é problema meu. E aí, novamente, a cooperativa dos alunos esteve à frente, né, com a força financeira mesmo falando, né? Porque como a gente faz uma mudança numa casa? Precisa de caminhão, precisa de dinheiro para pagar o frete, né? Tudo isso. Isso. E aí, simplesmente, o município chega, bate na nossa porta e diz, aí, ó, preciso do prédio. E eu preciso que vocês se mudem em 30 dias. Não é assim que funciona, né? Isso. União de esforços. Gestão escolar, cooperativa dos alunos. Na época, a ADR funcionava na cidade também, que é uma extensão da unidade do governo. Nos auxiliou, de certa forma, apenas politicamente, para daí procurar um outro escola. Para onde iremos? Não sei, isso não é problema meu. A gestão municipal falou. E aí? Tratativas com outra escola para nos receber. Afinal de contas, chega alguém na tua casa para morar um tempo na tua casa de favor, porque não tem para onde ir. Então, foi isso que aconteceu com o SEDUP, né? Entendi. Então, resistências, diplomacia. A gestora do SEDUP, que antecedeu 2018, ela sempre foi muito diplomática com as relações interpessoais. E aí, apoio também a pedido de apoio aos empresários, porque a gente não tinha caminhão, não tinha mão de obra, não tinha nada, era uma estrutura grande dos laboratórios, tudo muito pesado e não tinha funcionários. Eram voluntários, então estudantes, professores se uniram para mudar de endereço e continuar a história do SEDUP. Então, essa é uma grande lição. Resiliência, não desistir. Perseverança, né? Perseverança, com certeza. Luca, acho que é uma palavra fantástica, né? É que melhor define, né? Porque significa, tipo, se opor perante qualquer obstáculo, né? Exatamente, né? E também o engajamento dos estudantes sempre auxiliaram, a cooperativa sempre foi uma força do SEDUP, né? Então, a união de esforços, mais que nunca, é uma grande lição do SEDUP. O que essa pesquisa mudou na sua forma de enxergar a educação? Muita coisa, muita coisa. E trouxe revelações importantes de que as políticas educacionais, elas se favorecem com o momento mais para os governantes do que para os estudantes, em alguns segmentos. No caso do SEDUP, o que vivemos ao longo desses anos, eu estou há 18 anos na escola, entrei 4 anos depois dele ser implantado, como SEDUP Timbó mesmo, né? Eu não peguei 2000 a 2004, mas entra governo, sai governo, as políticas educacionais, os projetos, as intencionalidades de investimento nos cursos técnicos subsequentes. Eu falo dos cursos técnicos subsequentes, eu não tenho propriedade para falar do outro momento que o SEDUP está vivendo agora com a vinda do ensino médio profissionalizante, né? Sim. Vamos falar daquela época, daquele tempo. É sempre uma dificuldade, isso a pesquisa me revelou, das dificuldades, né? Então, entrava governo, saía governo, não, agora vai, né? Então, vai até um certo pedaço, até um certo momento, mas se esfriava muito essa intencionalidade dos investimentos, do material de laboratório mesmo, até os anos 2000 e até antes da vinda do ensino médio profissionalizante, era pedido de doação para as empresas, né? Então, baixo investimento de recursos por parte do governo. E me mostrou também, Luca, que a parte do prédio, eu estava muito focada, vislumbrada, né, com o prédio, porque nós éramos sem teto e sem casa. Sim.
Nós éramos sem teto, não tínhamos um espaço para... Não tinha nada, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha refeitório para os alunos, não tinha banheiro para os professores utilizarem, tínhamos que... Tudo era compartilhado lá com os alunos da escola onde nós estávamos, lá no Rui Barbosa, né? Não tinha refeitórios, os alunos andavam na chuva. Entendi. Era tudo muito difícil. Então, eu estava muito iludida com o prédio, né? E eu vi que era só uma ilusão temporária. Então, a pesquisa veio para desmascarar, desmistificar, para revelar muitas verdades necessárias que estava na frente dos meus olhos, mas eu não quis enxergar. Entendi. Foi muito importante para mim essa pesquisa. Foi um divisor de águas na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também. Me trouxe maturidade, né? Em relação a entender como realmente as coisas funcionam dentro das políticas educacionais. Teu período entre 2000 e 2004 foi escolhido como recorte temporal da pesquisa? Para entender como tudo isso começou, né? E mesmo assim, o recorte temporal é uma necessidade do projeto mesmo, né? Até porque 24 meses, período de mestrado, é tempo muito curto para um período de recorte temporal muito extenso. Sim. Mesmo sendo 2000 e 2004, a pesquisa ela flutuou um pouco antes disso para entender os motivos, né, que levaram à implantação do SEDUP em Timbó. Foi por causa do fechamento do Leberto Leal e tudo mais. Sim. E 2004 foi o momento que ele se tornou independente, através do decreto governamental, né? O que significava ser uma extensão do SEDUP Hermann Hering nos primeiros anos? Bom, segundo o que eu percebi nas falas dos entrevistados, eu posso dizer, entre aspas, que éramos uma sombra de Blumenau. Porque, segundo o que a pesquisa mostrou, tudo era preciso pedir para o SEDUP de Blumenau. Era uma continuidade aqui. E me parece que no momento dessa intencionalidade de se tornar independente, sutilmente percebeu-se uma resistência por parte do SEDUP de Blumenau para que o SEDUP se tornasse independente. Porque, veja, a partir do momento que o SEDUP Timbó se tornou independente, o número de alunos de Blumenau também reduziu, né? O número de estudantes que contribuíam para a cooperativa também reduziu. Então, na ocasião, observou-se uma pequena resistência dessa independência do SEDUP, né? Mas observa-se ao longo dos anos que há um bom relacionamento entre as pessoas, os professores e gestores do SEDUP Hermann Hering de Blumenau e do SEDUP Timbó. SEDUP Hermann Hering de Blumenau sempre foi uma referência, não só para nós em Timbó, porque nós nascemos do SEDUP Hermann Hering, mas para a região. Sim. Sempre foi muito forte essa referência do SEDUP Blumenau, né? Então, lembro na fala dos entrevistados, né, que éramos uma réplica, essa história de ser uma extensão, né? Então, éramos uma tentativa de réplica do SEDUP Blumenau. E, aos poucos, a partir da independência, o SEDUP Timbó começou a conquistar o seu próprio espaço, sua própria identidade, sua própria cultura escolar. Que memória ou documentos encontrados durante a pesquisa melhor representa o espírito do SEDUP? Eu acho que a ata da criação da cooperativa dos alunos. Eu considero que ali foi um marco de... É um carimbo de resistência. Sim, entendi. No meu produto educacional tem um recorte da foto dessa ata da criação da cooperativa dos alunos. Entendi. Poderia contextualizar brevemente o que seria uma ata? Uhum. Ata é um documento oficial de uma escola, de uma instituição, que registra todas as ações, todas as reuniões, todas as deliberações legais de uma instituição. Então, é um documento, é um livro grande, geralmente com capa preta. Na época, era tudo manuscrito. Então, as pessoas escreviam, né, se reuniam e ali descreviam, datando, né, aos 20 dias do mês de maio de 2000, reuniram-se
nas dependências da escola, tais Entendi. pessoas, para essa deliberação. No caso, a criação da cooperativa dos alunos e professores do SEDUP Hermann Hering em Timbó. Quanto tempo aborda esse livro? O livro, ele aborda o período inicial, que é do período 2000 a 2004, né? 2000 a 2003. Ah, tá. 2004, até uma boa pergunta que você me fez, porque eu quero olhar esse livro, se ele dá continuidade ou se foi criado um só para o SEDUP. Pelo que eu me recordo, ele dá continuidade. Eles acabaram aproveitando as folhas daquele livro, mas fizeram uma descrição. Eu até vou olhar lá na escola. Boa pergunta. Você ficou bem satisfeita com o teu com o teu desempenho, com os resultados, com tudo, ou teve alguma coisa que desagradou, que tu mudaria? Na verdade, foi além do planejado. Tá, entendi. Planejamos algo e sempre foi além, né? Se tivesse algo que eu mudaria hoje, talvez a quantidade dos entrevistados. Eu considero que eu poderia ter buscado uma quantidade um pouco maior. Eu fiquei com receio de não dar conta na época e eu fragmentei em 12 pessoas. Mas eu fiquei com receio de não conseguir encontrar todos. Mas durante as entrevistas foram surgindo outros nomes. Entendi. E eu poderia ter procurado essas pessoas. Eu acho que talvez isso talvez eu me arrependo um pouco. Mesmo as autoridades, ex-autoridades, né, vinculadas ali, por exemplo, uma das pessoas foi a que hoje eu procuraria, que eu não procurei na época, a secretária de Desenvolvimento Regional, que contribuiu para a construção do prédio, não só aquela que veio e assinou o deferimento do ABITSE, entende? Entendi. A pessoa que encaminhou o projeto. Ela estava porque a escola fez um evento de 20 anos fora da minha pesquisa, mas utilizando o meu produto educacional. Tá. E na ocasião foi um evento bem importante, cheio de protocolo, cheio de pompas, onde o ensino médio profissionalizante desenvolveu essa história dos 20 anos do SEDUP em Timbó. E aí convidamos essa pessoa para fazer o corte da fita, porque o SEDUP não foi inaugurado em 2018, quando nós entramos no prédio próprio. E aí lá, na ocasião dos 20 anos, no SIC, né, no centro de eventos ali da nossa cidade, nós convidamos essa pessoa. Então, ali eu acho que é o único momento que talvez eu poderia ter convidado ela, mas isso só me veio no insight depois. Porque quando nós estamos durante a pesquisa, Luca, é um trabalho muito frenético, é muita coisa, muitos detalhes, aí você também precisa escrever sobre aquilo, você fica imerso na tua pesquisa. Né? Quando terminou, a pesquisa continua falando. Como diria o Reginaldo, a pesquisa continua falando, né? E aí outros elementos foram surgindo e as pessoas foram vendo o nosso produto educacional. Olha, eu estudei no Leoberto Leal, eu estudei no SEDUP, eu fiz parte dessa turma. Aquela foto que você tem lá no teu produto educacional é da minha turma. E ainda hoje, algumas pessoas que me encontram, que viram meu produto educacional, participaram dos 20 anos, inclusive pais de alunos dos estudantes do ensino médio profissionalizante que a gente tem lá agora. Entendi. Então, parece que isso está reverberando ainda, entende, Luca? É muito interessante. Mas eu estou bem satisfeita, assim, bem feliz com o resultado de tudo isso. Me orgulho dessa trajetória acadêmica, embora muito curta, mas se fosse hoje, claro, com a maturidade acadêmica que a gente desenvolve durante o mestrado, faríamos, acho que mais e melhor, entende? Não que não tenha sido bom, mas hoje, olhando para tudo isso, temos uma outra maturidade, um outro entendimento mesmo, como pesquisador, sabe, Lucas? Até experiência, né? Isso, experiência, exato. Teve algum entrevistado que tu pegou dessa época aí que tipo te surpreendeu, talvez alguma resposta? Sim, todas as entrevistas foram especiais. Cada uma me trouxe uma visão
de um segmento. Por exemplo, o ex-prefeito, a visão administrativa, para ele também não foi fácil ter que fechar uma escola renomada na época, uma escola que funcionava desde 1956, e em 1996 ele precisou decretar o fechamento de uma escola. Então, é muito difícil essa decisão, né? Mas era uma lei maior que estava pressionando a administração pública municipal a cumprir um determinado legado. E eu percebi nos olhos dele, Luca, na entrevista, uma emoção, né, com esse fechamento. Foi difícil para ele, porque, na verdade, eu acho que ele até estudou no Leoberto Leal na época, entende? Então, e outros ex-professores, falas emocionadas, falas engraçadas também. Por exemplo, um deles falava assim, chovia até bola no telhado da escola, não era só goteiras da chuva, né? Porque do lado tinha um tradicional campo de futebol da União e realmente as bolas, elas caíam no telhado, quebrava a telha, era uma loucura, a bola caía no pátio e tudo mais. Então, desde falas emocionantes, umas falas tristes também, né? Pela falta de incentivo, essa dificuldade de o governo não olhar para o SEDUP como precisava olhar, afinal de contas, é uma escola estadual, né? E desde o início de tudo, sempre foi muito difícil a parte de recursos financeiros, recursos de pessoal também, sabe? E, enfim, mas foi uma experiência bacana entrevistar as pessoas.